Deus seja louvado. Amém. Juntos na mesma comunhão ouviremos a palavra das casas de orações e conselhos, também testemunhos, hinos de louvores e súplicas a Deus. No canal CCB. Minha alma engrandece. Convido a todos os irmãos e também todos testemunhados a inscrever-se para receber os próximos vídeos. Ative as notificações em todas. Compartilhe nossos vídeos com toda a querida Irmandade e testemunhados. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer na mesma comunhão. Línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Sem ela, irmãos, a suprema excelência da caridade. Tem coisas que são comuns, tem coisas que são excelentes. Mas aqui é a suprema excelência da caridade. Glória a Deus. Como nós lemos aqui no versículo 8, a caridade ela nunca falha. Glória a Deus. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Porém a caridade nunca falha. Nós, irmãos e irmãs, nós fomos feitos pelas mãos do nosso Criador. Tudo que Deus fez até o sexto dia, Ele fez, ou melhor, até o quinto dia Ele fez com a sua palavra.
O sol ele fez com a sua palavra, a lua e assim por diante. Mas o homem, ele foi feito no sexto dia, e nós fomos feitos pelas mãos do nosso Criador. Não há também nas Escrituras, irmãos, apesar que de forma resumida esses assuntos, mas não se fala de algum anjo que tem a imagem e a semelhança de Deus. Temos ali querubins, que tem 4 asas e também 4 rostos. Glória a Jesus. E a sua vida está em uma roda que vai embaixo dos seus pés. Temos os serafins, com 6 asas. Porém, não há relato que há algum anjo com a imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Isso irritou muito o maligno, pois ele era um querubim, 4 rostos, 4 asas, e ele já estava indignado com muitas coisas pela soberba que tomou seu coração. Isso é um perigo muito grande, irmãos e irmãs. A soberba tomar os nossos corações. E a soberba tomou o coração dele. Ele não precisava daquilo, porque ele tinha tudo ali. Deus criou muitas coisas. Se nós vermos, irmãos, hoje falamos de mansões milionárias, mas ele morava numa cobertura, e essa cobertura não era de alvenaria, era de pedras preciosas, e não era só um tipo de pedra, eram várias, safiras, o ouro e outras. Imaginemos como era a cobertura que o Senhor fez para que ele ficasse. Todavia, ele deixou-se levar pela ganância, e ele não se contentou com tudo aquilo que Deus lhe tinha dado. Ele não quis ser maior que Deus, mas ele quis ser igual a Deus e assentar neste trono eterno que nós cantamos aqui no 312. Ele quis se assentar lá também. Mas o Senhor, no tempo certo, o Senhor o expulsou. Quando ele viu que o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, aí que a sua indignação caiu, ou melhor, cresceu. Ele era um anjo caído já, e cresceu a sua indignação. E Deus, irmãos, quando fez nós, o Senhor nos cobriu de glória. E o Senhor não fez nós para morrermos. O projeto genuíno de Deus, quando Ele nos criou, o Senhor nos fez para sermos eternos. Vemos que no jardim do Éden tinha a árvore da ciência do bem e do mal, e houve uma recomendação a respeito desta árvore. Mas ao lado desta árvore tinha a árvore da vida. E o nosso Criador não fez nenhuma recomendação a respeito da árvore da vida, porque o homem de tempo em tempo se alimentava dela, mantendo em si a eternidade. Quando ele pecou, o Senhor também pôs querubins para que nunca mais eles entrassem no jardim do Éden e comessem da árvore da vida e fossem eternos. Apesar que Deus fez nós com limitações, todavia, como nós tínhamos a imagem e a semelhança de Deus, isso é muito profundo, porque não é só a imagem,
Nós tínhamos a imagem e a semelhança de Deus. Muitas características que está em Deus fazia parte da nossa vida, nós tínhamos. E como nós tínhamos a imagem e semelhança, irmãos, nós não tínhamos tantas deficiências como nós temos nos dias de hoje. Deficiência, quando se fala, irmãos, não é deficiência física, é deficiência de caráter, deficiência moral. Nós não tínhamos essas deficiências, porque nós éramos a imagem e a semelhança de Deus. E quando o adversário induziu o homem ao pecado, porque quem pecou mais foi Adão, porque o Senhor falou por um homem, não falou por uma mulher, ele falou por um homem entrou o pecado na terra e veio a morte, mas por um outro homem, falando de Cristo, veio a vida e a salvação. E ali, irmãos, como nós tínhamos a imagem e semelhança, nós tínhamos a deficiência, mas não era tanto como no dia de hoje. Tinha as nossas limitações. O homem era puro, não tinha malícia, não era imoral, era cheio de bondade, de generosidade, cheio de glória, porque Deus, quando nos fez, Ele cobriu-nos com a sua glória, cheio de inteligência. Porém, vindo o pecado, perdemos todos esses atributos e nós começamos, amados irmãos e irmãs, a degenerar. O ser humano começou a degenerar, perder o seu gênero celestial. Ele começou a decair em uma decadência assustadora. O ser humano teve muitas etapas da vida que caiu em decadência até o dia que nós chegamos. Nós estamos em decadências assustadoras, cada vez mais se degenerando. E ficamos cheios de falhas, cheios de imperfeições. E Deus via lá nós dos céus, irmãos, e Deus não se conformava também, porque nós somos obras das suas mãos. Mas Deus tinha um plano nas mãos, um plano que o adversário ele suspeitava, mas ele não sabia profundamente a respeito desse plano. Ele suspeitava, porque quando ele destruiu, ele fez o homem pecar, ele falou: acabei com tudo que ele fez, destruir. Eu tenho poder. Mal ele sabia que Deus tinha guardado, era algo para o ser humano, era algo muito mais sublime do que habitar no jardim do Éden. Mal ele sabia que Deus tinha um plano nas suas mãos de devolver o homem a vida e a amizade, curar o homem do pecado e um dia levar o homem para morar lá da onde o inimigo foi expulso. Ele não sabia. Quando ele começou a perceber a realidade, ele ficou muito furioso. Mas o Senhor sempre quis corrigir, irmãos, a humanidade. É que nem um carro. Às vezes nós estamos num carro, aparece no painel um problema na injeção eletrônica ou algum lugar, nós levamos ele no mecânico, eles colocam um aparelho lá e aquele aparelho começa a mapear toda aquela parte eletrônica, e aquele aparelho ele tem capacidade de fazer as correções necessárias para que aquela falha ela desapareça daquele sistema eletrônico do carro.
Irmãos, e Deus, vendo todas as nossas deficiências, Ele criou para nós dons que faz com que as nossas falhas venham desaparecer ou amenizar. Mandou o seu Filho Jesus Cristo, cumpriu a sua missão, e como está escrito, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro que o homem estava era o pecado, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dos dons, irmãos, eles têm também as suas classificações. Tem dons mais excelentes que outros, está escrito, isso é bíblico. É que nem quando o apóstolo ele falava também da vocação, ele falava que primeiro os apóstolos, depois os profetas, depois os doutores, depois aqueles que têm o dom de operação de maravilha. Então existe uma escala. E o apóstolo escreveu aqui: procurai com zelo os melhores dons. Ele começou a falar de vários dons, mas ele falou depois: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E os coríntios não sabiam o que ele iria falar, mas é a caridade. Glória. E a caridade, como nós somos errantes e precisamos andar em santidade aqui na terra, a caridade ela corrige as nossas falhas. Todos os dons cessarão, irmãos, e não vão entrar, não vai ter mais necessidade. Profecias serão aniquiladas. A profecia é para nós que vivemos aqui, é para tempos. Mas quem viver e ir para a eternidade não precisará mais de profecia. Ciência também não vai precisar mais. Então, irmãos, mas a caridade ela permanece e ela nunca falha. E o adversário, como ele sempre foi furioso contra a igreja de Cristo, ele quer sempre a igreja de Cristo falhando. Ele sabe que ele não impede este povo de marchar, mas ele desafia a Deus: o teu povo marcha, mas o teu povo vai ser sempre um povo deficiente, mancando aqui, errando ali, transgredindo ali. É isso que ele fala para Deus a respeito desta igreja. Ele sabe que não pode parar, mas quer um povo com deficiência. E Deus, através desta palavra, irmãos, Ele vai aumentar, e quem não tem, Ele vai derramar. A caridade, porque a caridade ela vai corrigir muitas deficiências, muitas falhas, porque vivemos num tempo difícil e somos induzidos a tantas coisas. Mesmo que nós queremos nos livrarmos, mesmo que nós queremos, irmãos, desviarmos de alguma situação e de algum caminho que nos compromete perante Deus, mas vivemos numa opressão muito grande. E a opressão do pecado, porque o pecado ele se alastrou e tomou conta. Mas o homem e a mulher que tem a caridade, as suas falhas, as suas deficiências, elas são aniquiladas, elas são curadas pela eficácia e a virtude da caridade. E a igreja fica na comunhão, porque o Deus agora, neste momento, Ele está derramando caridade para cada um de nós que estamos aqui. Porque o adversário, irmãos, ele também não tem educação com um trato com Deus. Nós vamos nos pés do Senhor com toda educação, com toda cautela, com todo respeito, com todo temor e reverência. O inimigo não. Ele não tem educação para tratar com Deus. Não tem esta nobreza que este povo tem.
Então, Ele quer que este povo seja um povo deficiente. E que na sua deficiência esse povo venha diminuir o ardor do amor pelo seu Redentor. Mas Salomão escreveu assim: quem é esta que sobe do deserto tão aprazivelmente encostada ao seu amado? Falando da igreja. Formosa como a lua, brilhante como o sol, Glória a Deus. formidável como um exército de bandeiras, falando da igreja. Então o inimigo quer nós deficientes, mas Deus vai mandar esta palavra para corrigir nós de todas as nossas deficiências. Glória a Deus. Irmandade, nós temos as nossas necessidades terrenas e Deus conhece. Ainda cantamos um hino: se nós batermos, Ele nos abre, e o que pedir, Ele nos dá. Mas o Senhor, o seu compromisso maior é a manutenção nossa nesta graça, a preocupação com a nossa estrutura. Tem muitos que estão reunidos nesta noite e o Senhor manda te falar. Ele está feliz com a tua estrutura. Ele vê que tu és um homem estruturado, é uma mulher estruturada, não tem desvio de caráter, de personalidade, não é um homem imoral, não é uma mulher imoral, tem as suas fraquezas, mas com os compromissos assumidos, tem sempre uma responsabilidade. Então tem muitos homens e mulheres nesta noite que Deus está vendo a sua estrutura e Ele está se alegrando pelo trabalho de Jesus Cristo junto com a sua igreja. Ele está vendo que esta igreja ela está chegando no epílogo da era cristã. Nós estamos chegando no epílogo da era cristã. E as coisas estão aí, irmãos, acontecendo de uma maneira veloz. Mas o Senhor está vendo que muitos estão resistindo, são assolados por tantas coisas, são ali cercados por tantas coisas. Falei, mas isso eu não, isso aqui eu não me envolvo, isso aqui eu não participo, isso daí eu não ponho meus olhos, isso daqui eu não perco tempo com isso, meu sono é precioso, e se eu perder o meu sono, eu leio as Escrituras, eu calejo o meu joelho na oração, mas eu não vou perder o meu tempo se envolvendo. Tem, irmãos, não é um nem dois. Esta igreja reunida nesta noite está lotada de pessoas que se comportam desta forma. Mas tem aqueles que estão deficientes. E a caridade, ela quer corrigir. É que nem aquele aparelho que o mecânico põe para corrigir, irmãos, alguma parte eletrônica de um carro. Hoje Deus está corrigindo pela caridade. Ele está corrigindo as coisas na nossa vida. E tem muitas coisas que, após esta correção, após a caridade tomar posse da tua vida e desenvolver a eficácia, o trabalho que Deus quer que ela desenvolva, tem muita coisa na vida do povo que vai começar a acontecer. Glória a Deus. A igreja, o Senhor manda avisar que a igreja se prepara, porque tem coisas que vai começar a acontecer. Glória a Deus. Não se preocupe, irmão, não se preocupe, irmã, com a economia, com as nações entrando em conflito. Não se preocupe, porque Deus cuida daquilo que é teu. Deus cuida da tua geração. Glória a Deus. Tem muitos, irmãos, isso assusta até os estudiosos. Surtos psicóticos, autismo,
uma forma assustadora. Não é uma pandemia, mas já se transformou numa epidemia. E de cada 4 autistas, 3 é do sexo masculino e 1 é do sexo feminino. O cientista não consegue entender o que está acontecendo com a humanidade. Glória a Deus. São tantas coisas. Mas o Senhor manda falar para o seu povo: não se preocupe. Ao justo nasce luz nas trevas. Este povo é um povo escolhido por Deus. É um povo eleito por Deus. Deus nunca, mas nunca mesmo, em hipótese alguma, por mais irado que o Senhor esteja com o ser humano, Deus nunca vai abandonar este povo à mercê da sorte, à mercê das opressões. Bendito é o Senhor, à mercê da força das trevas. E tem coisas que estão hoje soltas no mundo que nós não conhecemos, é um mundo invisível, mas sentimos. Tem coisas que estão soltas que não estavam soltas, estavam presas, mas estão determinadas para esta época para ser soltos. E nem Deus mandou na palavra do culto passado 4 cavalos: cavalo branco, cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto, os selos do Apocalipse sendo abertos. Tem coisas que estão aí, irmãos, que estão acontecendo que nós não acreditamos, que tomou o ser humano. Mas não se preocupe, em hipótese alguma, por mais irado que Deus esteja com esta terra, Ele nunca vai abandonar este povo. Deus manda pregar, irmão, no fim desta palavra. Aleluia. O Senhor, além, Ele viu as deficiências, e a caridade está sendo derramada, pois o Senhor vai mudar a tua natureza, o Senhor vai mudar o teu comportamento. Tu vais ser um outro homem, tu vais ser uma outra mulher. A caridade, ela não se porta com indecência. Irmãos, está escrito aqui que se conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, falasse, fosse um poliglota, falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, de nada valia. Tem pessoas, irmãos, que conhecem a ciência, tem conhecimento das escrituras, conhece, vê uma palavra, fala, isso aqui no português é assim, mas no hebraico é assim, e conhece, fala das épocas que aconteceu as coisas, e se aprofunda tudo, mas não tem caridade, não se porta com decência, fica criticando, fica desvirtuando. Então não tem caridade. É como o metal que tinha, que quando ele tinha aparece o som, mas logo desaparece. Mas, ó povo de Deus, deixa Deus te corrigir nessa noite. Deixa Deus corrigir através da caridade, porque tem coisas, Deus mostra aqui claramente. Hoje Deus vai armar esta igreja, Deus vai armar este povo, porque tem muitos aqui que o Senhor vê também que tu estás vulnerável, tu estás com deficiência na fé, na crença, na comunhão, porque tem muitas coisas que por conta da caridade não estar em ti, muitas coisas se desvirtuou, mas hoje Deus vai te armar com fé. Glória a Deus. Deus vai te armar, aleluia, com a crença. Deus vai te dar autoridade de espírito. Glória a Deus. A igreja se prepara que ainda nesta noite o Senhor vai derramar autoridade de espírito para a igreja. Glória a Deus. A igreja não passa na mente o mal da forma que ele se avolumou. Está escrito que as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferenda a outros deuses. Cresceu na nossa nação e também cresceu, irmãos, no planeta, aqueles que fazem oferenda a outros deuses. A Irmandade não imagine a dificuldade. Deus conhece mais do que tu mesmo
a dificuldade para tu se manter de pé. Tu entraste aqui, aleluia, com a tua lâmpada quase se apagando. Outros entraram com a lâmpada acesa, mas ou acesa ou quase se apagando. Deus sabe a extrema dificuldade que tu faz para manter a tua lâmpada acesa. Bendito é o nome santo do Senhor. E o inimigo, quando viu tu entrar, falou: dessa semana ele não passa, até o meio do ano ela não passa. Eu apago em definitivo a luz dele, eu apago em definitivo a luz dela. Mas mal ele sabia, nem nós, porque o que é luz é para nós, o que é mistério é para Deus. Mal ele sabia, nem nós sabíamos o que Deus iria fazer com a sua igreja, com o seu povo nesta noite. E tem uma boa parte dessa irmandade que já conseguiram entrar no santuário de Deus. Tem uma boa parte dessa irmandade que já se esforçou. E nem aquela mulher que tinha um fluxo no sangue, tinha uma grande multidão ali, mas ela precisava ser estancada, aquele fluxo. Ela foi, entrou no meio daquela multidão e tocou ali na obra da barra do Senhor Jesus. E quantos entraram aqui, irmãos, tiveram um dia cansado, um dia esse pregador ainda pregando lento que me assola, mas tem um monte aqui ainda que está ali na comunhão, buscando vencer o cansaço da carne, buscando a comunhão com Deus. A comunhão foi difícil, orou, mas foi difícil, mas agora está aqui a palavra. E Deus quer dar autoridade de espírito para esse povo. Deus não concorda e Deus não aceita esta invasão territorial que entra invadindo o território da igreja, aleluia, querendo levar um, arrebatar outro, levar o filho de um, levar o esposo de um, a esposa de outro, querendo mexer no ministério, querendo vestir a igreja de vergonha. Mas em nome de Jesus Cristo, receba agora aquilo que Deus vem trazer para nós. Receba força, vigor, aleluia. A língua será a pena de um déspota escritor. Tu não vai falar as coisas que não tem nexo, pois a tua língua será a pena de um déspota escritor. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando tu abrir a boca, o Senhor vai falar na tua boca. Quando tu abrir a tua boca, o Senhor vai assinar embaixo aquele que ele colocar na tua boca. Porque tu és um povo adquirido, tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. O Senhor mostra aqui, irmãos, claramente, ele assinando vários edictos por esta palavra. Edito a favor deste povo. Tem aqui um alvará de soltura. O inimigo quis prender, quis, aleluia, te enlaçar, tirar toda a sua movimentação espiritual, colocando deficiências, colocando fraqueza, mas agora desce uma parada de soltura, fica na comunhão, porque, aleluia, tu pensas, não, mas eu estou bem, o Senhor se usa de mim, o Senhor me envia, visita, eu toco, eu ainda congrego, mas o Senhor está vendo que tem coisa que não está bem, estás andando só com a metade da tua capacidade, e Deus quer te ligar 100%, aleluia, na espiritualidade. O Senhor agora viu a reação tua na palavra, esse louvor que sai da tua boca é uma reação da igreja, e nessa reação da igreja Deus te mostra claramente, está caindo por terra agora muitas tranqueiras que o inimigo lançou no nosso caminho, nessa vida, na nossa família, no nosso trabalho, glória de Deus. Receba agora a virtude, receba poder da glória, receba a glória de Deus. Mulher de Deus, as trevas vão se incomodar, porque não existe comunhão da luz com as trevas, mas receba agora a luz de Deus, saia daqui, aleluia, envolvido numa comunhão tipo grande,
enquanto a oração na minha casa tremeu, o chão tremeu, e hoje Deus quer fazer tremer. Treme os céus até o mar, e a presença do Senhor, o chão vai tremer debaixo dos teus pés, mas tu és um homem de Deus. Amém. Tu és uma mulher de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Esta indiferença, Glória a Deus. essa dificuldade que tu tens para assumir a tua identidade cristã, Glória a não é Deus. fácil. Andar aqui com as marcas de Jesus Cristo na vida, um desejo de ser prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia. Mas essa dificuldade que tu tens de assumir a tua identidade cristã, Senhor, hoje te dá uma grande oportunidade. Eu nunca vi isso, mas eu vou pregar para o Senhor. O Senhor manda me perguntar: posso pôr a mão na tua cabeça? Posso pôr a mão na tua cabeça? O Senhor manda pregar para a igreja perguntar: igreja, o Senhor pode colocar as mãos na nossa cabeça? Então, se é sim, seja abençoado por Deus. Cai por terra nesta benção todas as tranqueiras que mandaram contra a tua vida. Deixa Deus te abençoar. A força de Deus, ela está aqui em cima, está formando este povo valente. Glória a Deus. Fala em outro idioma. Aleluia. Manifesta a glória de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glorifica Deus. O idioma diferente é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toda a minha mostra a tua face. Glória a Deus. Não te esconda. Glória a Jesus. O inverno está indo embora da vida Glória a da Deus. igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem um intruso Glória a Jesus. que Deus cercou este lugar. Glória. Não abra a mão Glória a daquilo Jesus. que Deus colocou. Aleluia. Da suprema excelência da caridade. Glória a Jesus. Glória. Lembra? Pode Deus estar irado quanto for contra a humanidade, mas Ele sempre escolherá um escape. Mandar. Deus acabou de mostrar para mim trigo caindo. Glória a Jesus. Trigo é sinal de bendição. Trigo é sinal de fartura. Espírito de miséria espiritual e material. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Ser abençoado em crise, só Deus pode fazer. Deus seja louvado. Deus dará oração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que santa palavra que o Senhor falou com conosco, meus irmãos. E os testemunhos lindos. E também os seus santos conselhos. O irmão ou a irmã, ou algum testemunhado já congregou nessa casa de oração? Deixe-nos comentário. Deixe o seu pedido de oração. Glória a Deus. Se inscrever no canal. CCB.
minha alma engrandece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.